Mateus capítulo 14, a partir do verso 28. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. E disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Podemos compreender que a tempestade, no sentido figurado, ela representa as circunstâncias que ocorrem no dia a dia, que foram levantadas para nos derrubar, para nos deixar para baixo, para nos impedir de enxergarmos um Deus que tem todo o poder, que supera todas as nossas expectativas. Essas tempestades e adversidades, elas são colocadas aos nossos olhos carnais. E quando não enxergamos por uma visão e através de um prisma espiritual, nós estamos simplesmente vivendo de uma maneira que venhamos a deixar de olhar para Cristo e venhamos a olhar para as circunstâncias que nos abalam. E quando a gente olha para a circunstância em si, nós deixamos de acreditar que existe um Deus sobrenatural e nós começamos a olhar para o natural, para aquilo que é fácil de ser enxergado. E isso nos impede de acreditar e de viver pela fé, acreditando que existe um Deus que pode suprir e que pode mudar a nossa situação para melhor, mesmo que não encontremos uma saída. Se você está andando sobre as águas e você não focar em Jesus e você olhar para a tempestade, você não está mais olhando para Jesus e você vai afundar. Você vai deixar com que a tempestade seja a voz que domine a sua mente, fazendo com que você perca a esperança. E quando você perde a esperança, você está perdendo a sua comunhão com Deus, porque esse caminho que Pedro percorreu na água podem ser por meio de dois caminhos. Pode ter sido o caminho que infelizmente ele percorreu, que foi andando sobre as águas, mas olhando para a tempestade, apesar de momentaneamente ter inicialmente olhado para Jesus. Mas depois ele começou a se preocupar e se deixar levar pelas circunstâncias, que a tempestade dominou a mente dele e o emocional dele foi abalado e ele afundou. No entanto, ele pediu que Jesus o salvasse. Mesmo assim, Jesus Cristo estendeu as mãos para ele e impediu que ele afundasse. Existe um outro caminho, como o nosso próprio Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quando nós construímos a nossa casa sobre a rocha firme, nós estamos impedindo que a nossa casa ela afunde, porque ela está erguida sobre a rocha. Pode dar o que quer que seja sobre essa casa, pode dar as ondas do mar, podem dar os ventos, o que quer que seja da tempestade, ela não vai cair, mas vai ficar firme de pé, porque está erguida sobre a rocha firme. Isso é a partir do ponto que nós ouvimos as palavras de Jesus Cristo e as pomos em prática. Mas se você se deixar influenciar pelo meio externo, você vai estar ouvindo a voz da sua própria mente e a voz do diabo. Mas quando você vive em constante oração, lendo a palavra de Deus e meditando, você está cristalizando tudo através de um pensamento positivo, voltado para a boa e perfeita vontade de Deus. Isso te permite enxergar a vida através de uma perspectiva que te influencie a ter esperança e mude completamente a maneira como você enxerga as suas situações, mesmo que tudo pareça um caos. Se você permanecer olhando para Jesus e tendo foco nele, a tempestade ela vai ser tão pequena que você nem vai dar crédito a ela, porque você está olhando para Jesus. Você não está olhando para o problema. Com isso eu jamais quero dizer que
nós vamos deixar tudo nas mãos de Deus e não vamos fazer a nossa parte, não é isso. Mas o que compete a Deus, nós deixamos nas mãos dele, porque nós não temos todo o poder em nossas mãos. O que eu puder fazer, eu vou fazer, mas o que não estiver ao meu alcance, eu vou entregar nas mãos de Deus. Eu vou esperar com paciência e vou continuar olhando para ele focado. É assim que você deve pensar. Porque se você pensar e focar no problema, o problema realmente vai se tornar grande demais e vai te preocupar. Preocupar simplesmente você se antecipar uma futura ocupação que você não tem controle. Por isso é que se diz pré-ocupar, antecipar essa ocupação. Você está ocupando a sua mente com algo que você não tem controle, antecipando esse problema. Mas Jesus, ele nos ensina que nós devemos olhar para ele. E em Filipenses capítulo 4 está escrito: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas antes sejam conhecidas as vossas petições com orações e súplicas e com ações de graças. E a paz que excede todo entendimento guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em nosso Senhor Jesus Cristo. Não olhe para a tempestade, olhe para Deus. Porque a tempestade, ela vai te levar ao fundo, vai te afundar, fazer com que você afunde. Mas mesmo que você seja falho e você afunde, clame a Deus que Ele te estenderá as mãos. Então tenha fé. Fé é a única maneira de poder agradar a Deus. Nós podemos ver em Mateus 14:31 que está escrito: imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Então entenda, não duvide. Creia que apesar das situações, se você está vivendo uma vida reta, justa, em santidade, você não deve olhar para a tempestade. Você deve crer que Deus, ele sonda o teu coração. Ele está vendo se você está com a fé sobrenatural que te possibilita enxergar aquilo que está escrito em Hebreus capítulo 11, que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a certeza das coisas que se esperam. Você tem que esperar e você tem que ver com os olhos espirituais, não de acordo com as circunstâncias. É isso que eu tenho para deixar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.